sobre a graça. Como a graça de Jesus Cristo opera em nossas vidas. O apóstolo Paulo menciona a graça de Deus 85 vezes. Ao longo da vida do apóstolo Paulo, ele fala sobre graça, e que inclui a justiça de Deus. Mas por que o apóstolo Paulo fala tanto sobre a graça? Em João 1,14 lemos: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." Jesus estava cheio de graça. Quando Estevão morreu, ele estava cheio de graça também. Saulo estava presente, e o jovem Estevão pediu a Deus que não imputasse esse pecado na vida de Saulo. Algum tempo depois, agora conhecido como Paulo, teve um encontro com Jesus e depois Paulo falou sobre a graça. Em Atos 20 e 24, Paulo recebeu o ministério e começou a perseverar na graça de Deus. A graça de Jesus é como o oxigênio que respiramos. Do mesmo modo, o que a água é para o peixe, é a graça para nós. Precisamos muito da graça de Jesus. A graça nos foi dada em primeiro lugar, desde a eternidade. Mas agora que ela se manifestou de forma abundante. Vivemos sob a graça. Jesus Cristo é a graça de Deus. Mas como a graça de Jesus atua em nossas vidas? Antes de ser salvo, Paulo, em Gálatas 1,15, diz que foi chamado pela graça de Deus. Em Apocalipse 3,5, diz uma coisa muito interessante. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas e não apagarei o seu nome do livro da vida. Quem vencer, não apagarei do livro da vida. Então, todos nós já tínhamos nossos nomes no livro da vida. Observe que apagar também significa apagar com fogo. E foi a mesma palavra que a Bíblia diz na cruz, quando o sol se apagou por um momento, quando Jesus parou de respirar. Não foram as nuvens que cobriram o sol, não. Foi o sol que escureceu, ou seja, se apagou. Essa é a palavra no original. E nós acreditamos na Bíblia, porque Deus pode fazer tudo. O que deu luz é o que se apagará. Entendemos isso quando lembramos, quando éramos crianças, que nosso pai acendia a luz do quarto para que fôssemos dormir. E depois ele saía e apagava. Quem liga é quem desliga. Quem acende a luz é o que apaga a luz. Isso é lindo. A luz nesse mundo será apagada pelo Criador. O sol se escurecerá. O primeiro órgão do qual participa uma gestante é o coração, que bate muito mais vezes quando nasce um embrião. Em Gálatas 1,15,
constatamos que a graça foi a primeira mensagem que o ser humano ouviu, o chamado. A graça se manifesta em cada ser humano que nasce nessa terra. Todo ser humano nasce rodeado da graça de Deus. Que coisa extraordinária! Isso porque Deus é onipresente, onipotente. Os Salmos 133, 5 e 119, 64 reforçam este conceito. Em hebraico, a graça é Hesed, que muitas vezes é traduzida no nosso idioma por bondade, misericórdia. Mas o certo é que a graça é maravilhosa e a terra está cheia da graça de Deus. A graça de Jesus enche toda a terra. A graça de Jesus tem uma fonte, que é o Pai. Mas o canal pelo qual a graça passa é o Espírito Santo, que a Bíblia chama de Espírito da Graça, enviado por Jesus desde o Pai. Mas há um momento para o homem decidir, porque há coisas que a graça pode liberar e outras que a graça não pode liberar. A graça pode liberar do pecado e do inferno, porém não libera da necessidade de fé, de obediência e santidade. Entende isso? Romanos 4,16 diz que é pela fé que se ativa a graça. Então a fé não pode faltar. É a graça que nos transmite a natureza de Deus. Aleluia, a graça entrou em nossas vidas e decidimos por Jesus, pela graça de Deus. Aleluia. A graça é a vida da ressurreição. E a vida de ressurreição é graça. Que Deus continue nos abençoando e que possamos viver sob o ambiente da graça de Deus. Shalom.